Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Instagram. Aqui é um episódio do Papo de Valor, uma sequência de conteúdos onde eu te mostro dicas, técnicas e estratégias para que você possa ter mais tranquilidade financeira. Eu sou a Gabi Schuleburg, mentora de finanças pessoais, e eu tô aqui hoje para te contar 5 passos para você negociar uma dívida com um banco. Eu vou falar com você hoje sobre os 5 passos para que você possa negociar uma dívida com um banco. Esses 5 passos que eu vou te passar aqui são os passos iniciais para você fazer uma negociação. Eu preciso te dizer que uma dívida, dependendo do porte que ela esteja, você vai ter que passar por vários estágios, várias etapas. Vai ter que, às vezes, até ter intervenção de um advogado, de um consultor financeiro, para poder te orientar, dependendo do estágio da dívida que você esteja, né? Mas, com esses passos que eu vou te mostrar aqui, você já vai conseguir ter mais discernimento do que você precisa fazer para resolver a sua dívida com o banco. Então, ó, papel e caneta na mão nessa live vai ser obrigatória, porque se você ficar aqui me assistindo e não anotar os passos que eu vou te dar para negociar uma dívida no banco, você vai acabar sem fazer nada. Mas se você é a pessoa que quer mudar, então você vai fazer isso de começar a anotar os passos que eu vou passar a partir de agora. Vamos lá então. Gabi do céu, tô com dívida no banco que eu não consigo mais nem dormir em paz. As tuas dívidas têm te tirado o sono? Você tem ficado preocupado com os valores que você contraiu em empréstimos, em financiamentos, em cartão de créditos com o banco? Pois é, talvez isso seja o motivo da grande preocupação que você tenha hoje relacionado com o teu dinheiro. E aqui eu vou te mostrar os 5 passos iniciais para você sair de uma dívida, negociar uma dívida. Seja um consignado, seja um financiamento, seja um empréstimo que você fez no seu banco. E até mesmo se essa dívida foi contraída, não só num banco, mas também numa financeira, né, numa financeira de crédito ou numa instituição de ensino, que às vezes eles usam as mesmas regras, né, para fazer os financiamentos. Então você aí do outro lado que tá com dívidas, não tá conseguindo dormir tranquila por causa dessas dívidas, essa live é para você hoje. Então a gente já vai começar pelo passo número 1 para que você consiga sair, fazer uma negociação, não é nem sair, né, fazer uma negociação da dívida no banco, negociar. Por que eu falei aqui não é nem sair? Primeira coisa que você tem que entender é que você chegou na dívida que hoje está tirando o teu sono, mas essa dívida que você contraiu não foi do dia para a noite. Foi uma série de comportamentos que você foi tendo, foi uma série de decisões financeiras que você foi fazendo errado que te levou a chegar na dívida que você tem hoje. Então talvez essa dívida que tá te tirando o sono, ela levou em 5 anos para chegar no estágio que tá agora. E você quer resolver essa dívida num passo de mágica, de um dia para o outro. Eu preciso te trazer para o mundo das possibilidades, para o mundo da realidade. Você não vai conseguir sair de uma dívida de um dia para o outro, porque você também não fez essa dívida de um dia para o outro. Ela vai exigir tempo, ela vai exigir uma estratégia. Até porque se você só sair, eu tô com dinheiro que vou lá quitar no banco, sem seguir nenhum tipo de estratégia, sem seguir nenhum tipo de planejamento, você também logo vai ter problemas de novo, capaz de você voltar a tomar dívidas ainda piores no futuro. Então o passo número 1 é você entender que uma dívida que foi contraída, que você tem hoje, ela não foi feita do dia para noite, ela levou meses para chegar no estágio que ela tá. Então você precisa ter paciência para enfrentar as etapas até conseguir sair dessa dívida. E talvez essas etapas, elas levem um tempo. Talvez leve um mês, mas pode levar 6 meses, 1 ano, às vezes mais. Então tenha paciência com o processo. Faça o que é necessário fazer, mas tenha paciência sabendo que uma dívida, ela foi construída ao longo de anos, então ela pode levar algum tempo para ser quitada. Primeiro passo. Agora, passo número 2 aqui, para que você possa fazer a organização e a negociação das suas dívidas com um banco. Você vai listar todas as dívidas que você possui, em todas as instituições financeiras também. Você vai começar a fazer um trabalho aí de investigação das suas próprias dívidas. Vai pegar um papel e vai anotar ali, ó, financiamento no banco X. Quantas prestações? Qual foi o valor contratado? Qual foi a taxa de juros? Qual é o prazo para acabar esse contrato? Quantas prestações já foram pagas? Você precisa listar todas as informações. Porque se você simplesmente vai pela contabilidade mental de falar assim, eu acho que a minha dívida hoje deve estar mais ou menos em 30 mil reais. Gente, quem acha, né, quem fica no achismo, na contabilidade mental, não consegue tomar uma decisão assertiva, não consegue fazer uma boa estratégia para poder sair
sair da dívida. Então, o passo número 1, ele pode até parecer óbvio, mas eu gosto sempre de reforçar que o óbvio precisa ser dito, né? Porque se você não faz a listagem das dívidas, você também não sabe nem qual começar a priorizar ao pagamento. Você tem que entender uma coisa, você não tem dinheiro talvez para pagar todas as suas dívidas de uma vez só. Então, o passo 1, ele consiste em você entender que uma dívida contraída não vai ser resolvida do dia para noite. O passo 2 é você listar quais são todas essas dívidas. A partir do momento que você faz a listagem das dívidas, você vai começar também a priorizar qual delas tem a maior emergência para ser negociada. Porque aí, a partir dessa listagem das dívidas que você possui, a gente vai entrar no passo número 3 para você fazer uma negociação de uma dívida com um banco, qualquer que seja o banco. Antes de você sair da sua casa e ir lá no banco, ir lá conversar com o gerente da sua conta ou ir lá na instituição financeira que você tem os empréstimos, você precisa fazer a sua fotografia financeira. E é aqui que a maioria das pessoas peca. Por quê? Você tá com uma dívida, você não aguenta mais o banco te ligando, você não aguenta mais ficar aí pedindo dinheiro emprestado para sua amiga para só cobrir a prestação mínima desse financiamento, você não aguenta mais ter o nome sujo, você não aguenta mais não conseguir dormir pela preocupação das suas dívidas. Aí você sai, vai lá no banco e fala assim: eu quero acertar uma negociação porque eu não aguento mais as pessoas me ligando para cobrar. O que vai adiantar você fechar uma negociação de uma dívida sem ter feito antes uma análise da sua vida financeira, sem antes ter feito uma fotografia das suas finanças e entender se você pode fechar esse acordo nesse momento? Não vai adiantar nada. Mais cedo ou mais tarde você vai entrar de novo na dívida. Porque não adianta você só ir lá no banco e dizer: eu quero fechar um acordo de pagamento de dívida, se você já sabe que não vai ter o dinheiro para isso, para pagar. Então é melhor que você não pague por enquanto. Se você vai lá no banco e quer negociar a dívida sem antes fazer uma organização das suas finanças, não vai adiantar e é capaz de piorar para você essa situação. Por quê? Se você antes não faz a sua organização, a sua fotografia financeira, e eu já ensinei aqui como fazer a fotografia financeira, né? O que você precisa fazer? Listar os seus potes, listar as suas despesas. Se você não fizer este passo antes de ir lá negociar uma dívida com o banco, não vai funcionar. Por quê? Se você já tá com dívida atrasada, é porque tá faltando dinheiro no seu orçamento. Se você é uma pessoa íntegra, né? Porque tem muita gente que é picareta, isso eu tenho que admitir. Tem muita gente que pega dinheiro no banco pra não pagar. Pra esse tipo de pessoa, que é íntegra, mas que passou por uma dificuldade, você só ir lá negociar a sua dívida sem antes se organizar com o seu dinheiro, não vai adiantar. Vai ser até pior em algumas situações. Porque você vai lá no banco e aí você vai dizer pro seu gerente: eu quero negociar a minha dívida. Aí ele vai te passar uma parcela que você tem que começar a pagar, só que você não tem dinheiro para pagar essa parcela. O que logo mais vai começar a acontecer de novo? Vai faltar dinheiro no seu orçamento, você vai parar de pagar de novo essa prestação e vai se enrolar ainda mais com o banco. Então o ideal é que você, se ainda não fez a sua organização, a sua fotografia financeira, o ideal é que você, por enquanto, não vá lá negociar. Antes de fazer a negociação, você precisa ter certeza das suas condições. Gente, o critério para uma negociação ser boa, o critério de uma negociação ser funcional, de uma dívida, é você saber a real condição que você pode assumir de parcela. Não a que o banco vai te impor. Ei, eu trabalhei 7 anos do lado de lá, do lado do banco. E quando o banco vai fazer uma proposta de negociação, ele não sabe a sua vida. Ele não sabe quanto que você paga de mercado, quanto que você tem que pagar de aluguel, de prestações, de luz, água, telefone. Ele não sabe. Ele só sabe que ele quer cobrar o dinheiro que você ficou devendo pra ele. E tá certo? Óbvio que tá certo. É o negócio do banco, né? Emprestar dinheiro e você devolver. Só que aqui a gente tá falando que se aconteceu de você se enrolar nas suas dívidas, é porque tá faltando algo antes. Organização. Então, você tá gostando desse vídeo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa por aqui para o vídeo não ficar tão longo. E se você quiser assistir a segunda parte desse vídeo, é só clicar aqui no card que eu já vou deixar para você, tá bom? Não deixa de assistir a segunda parte que vai estar completa de dicas para você.